Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meu Senhor e meu Deus, creio firmemente que estás aqui, que me vês, que me ouves. Adoro-te com profunda reverência. Peço-te perdão dos meus pecados e graça para fazer com fruto esse tempo de oração. Minha oração, Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim. No próximo dia 26, né, agora estamos nessa próxima sexta-feira, depois de amanhã, é o dia de São José Maria Escrivá. Né? Lembramos o dia em que ele faleceu e foi para o céu. Né? Normalmente a data do santo, né, nós comemoramos nesse dia, né, o dia da sua ida ao céu, que é como um triunfo para o santo, né, uma coroação da sua vida, né, que recebeu o prêmio, né, o prêmio de ter uma vida santa. E claro, e de fato, né, para todos nós aqui que frequentamos, todos que somos do Opus Dei, as pessoas que frequentam os meios de formação, deve ser mesmo, né, para nós um modelo, né, uma inspiração para seguirmos nosso Senhor. Eu tive a alegria ontem à noite, terça-feira, eu presidi um dos dias da novena a São José Maria Escrivá, que estava fazendo um grupo de seminaristas aqui no Rio de Janeiro. E foi muito emocionante, porque eles prepararam, né, foram pessoas que não são do Opus Dei, né, que conhecem, né, mas que conhecem bem a vida de São José Maria Escrivá, e prepararam lá uma ladainha, né, uma ladainha dirigida aos santos. E, por exemplo, me chamou muita atenção que, de fato, nessa ladainha se refere a muitas virtudes e muitos aspectos da vida, né, de São José Maria Escrivá. Então ele diz assim: São José Maria Escrivá, rogai por nós. E começa várias advocações, né, de elogios ao santo. Por exemplo, começa: sacerdote submisso à vontade do Deus Altíssimo, rogai por nós. Amante da Eucaristia, rogai por nós. Dócil ao hóspede divino, rogai por nós. Arauto da Virgem Mãe, rogai por nós. Zeloso defensor da Santa Igreja, promotor do chamado universal à santidade, torre forte da tribulação, exemplo de caridade, consolo dos enfermos, apóstolo da santificação do trabalho, cumpridor fiel dos deveres por amor a Deus, guia das famílias, conselheiros dos jovens, pai dos estudantes, amante da liturgia, piedoso confessor, exímio diretor das almas, rogai por nós. E tinha mais ainda, né? Mas depois de escutar isso, a gente fala, puxa, que sorte, né, termos esse santo tão próximo, né? Por quê? Porque conhecemos a vida dele, porque quem aqui escuta essas meditações sempre vai saindo exemplos, né, da sua vida aqui na Terra, exemplos que são mais próximos, porque foi ele que, né, foi através dele, né, que Deus, quis o Opus Dei na Terra, e através dele que nós aprendemos muitas coisas, que se vivem, né, muitos costumes nos centros do Opus Dei que nós acabamos aprendendo, né? Agora, o que é interessante, né, que os santos, eles não foram santos porque talvez tiveram uma vida assim muito sacrificada e assim às vezes uma vida, digamos que de inteira doação, né, no sentido que fala, puxa, não aproveitou nada da vida. Pelo contrário, os santos são aqueles que aproveitaram melhor a existência. Os santos são aqueles
que são exemplos para nós de uma vida feliz. E a sua vida foi muito feliz. Ao final da sua existência aqui na Terra, São José Maria Escrivá dizia: vocês conhecem uma pessoa tão apaixonada por Jesus Cristo como eu? Às vezes saía assim, às vezes essas frases do seu coração, porque era uma pessoa que amava, era uma pessoa que portanto, é um grande exemplo para nós. Esse exemplo de uma pessoa que foi eternamente jovem. É tão interessante, né? Nós que estamos acostumados a escutar, às vezes, as tertúlias gravadas de São José Maria Escrivá, né? E quem já viu, né, no YouTube há muitos vídeos, né, muitos dele, nós vemos ele lá no final da sua vida aqui na Terra, embora ele tenha morrido relativamente jovem, né, até para os padrões de hoje, com 74 anos, mas ele estava muito, muito doente no final da vida, né? Ele estava muito debilitado. E quando a gente vê essas tertúlias de 74, foi o ano que ele esteve no Brasil, vemos uma pessoa jovem, cheia de vitalidade, né? Uma pessoa que empurrava todo mundo, né? Arrastava todo mundo para Deus, para a igreja, para fazer as coisas. Essa juventude que ele gostava de dizer, né? Que devem ter todas as pessoas que vivem esse Espírito de Deus, né? Que é o Espírito do Opus Dei, né? Um espírito de filiação divina, de juventude, né? De alegria. E eu queria falar hoje, né? Inspirado, pensando no exemplo de São José Maria Escrivá, de um segredo dessa alegria. Aqui a palavra é muito bem pregada, né? Não é um chavão. Um segredo da santidade. É um segredo da vida feliz. Segredo porque poucas pessoas descobrem. Segredo porque é segredo, fica um pouco secreto porque é um paradoxo, né? É algo que se uma pessoa não medita bastante, não aprofunda, ela não vai abrir esse segredo, não vai descobrir isso. Que é o segredo, claro que a felicidade está no amor, né? Mas esse segredo de chegar ao amor, que é o aprender a fazer tudo por Deus e pelos outros. Tudo. A ponto de chegar mesmo a esquecer-se de si mesmo. Hoje, se nós falamos assim, pode parecer até algo um pouco contrário, né? Uma vida feliz. Talvez você já tenha escutado algum conselho desse tipo. Não, você não pode esquecer-se de si mesma, né? Você tem que lembrar de você mesma, você tem que, né, cuidar de você mesma. Claro, tem um lado verdadeiro nisso, né? Assim, cuidar da saúde, mas tem muito de mentira, né? Mentira no sentido que a nossa tendência é a tendência ao egoísmo, a ficar olhando para nós mesmos. Porque eu estou bem, não estou bem, estou feliz, não estou feliz, porque eu estou entediado, não estou entediado, porque, né, eu tenho um futuro positivo, brilhante, não tenho, etc, 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 né? E é o que, acho que naturalmente nós tendemos mesmo a isso. Se nós fazemos exame agora, diante de Jesus, e pensar, em que estive pensando esta tarde? Talvez nos venha à cabeça, talvez não que somos pessoas extremamente egoístas, talvez estamos pensando, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Como que eu vou dar conta desse dever? Mas no fundo de querer dar conta, de querer fazer, de querer... E talvez, com certeza, né? Esse caminho, com certeza, podemos dizer que pelo menos é muito menos feliz e agradável e luminoso do que uma pessoa que pensa, como eu vou fazer feliz essas pessoas? Como eu vou agradar a Deus? Talvez fazendo as mesmas coisas, mas por Deus, pelos outros. Os santos foram pessoas que pegaram
descobriram essa estrada. Às vezes de um modo natural, porque né, os seus familiares lhe ensinaram a fazer isso, pelas próprias circunstâncias, acima de tudo pela graça de Deus, mas levaram, né, foram por esse caminho. Quer dizer, aquele caminho que é esse paradoxo que está no Evangelho, no fundo. Né? Claro, tudo está no Evangelho, né? Esse pedido de Cristo. Se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Quem quiser salvar a sua vida, perdê-la. Mas quem sacrificar a sua vida por amor de mim, salvá-la. Sacrificar a vida por Deus e pelos outros. Esse é o grande segredo da felicidade. Algo que nós podemos viver agora, né? Já nesses dias, talvez aproveitando, preparando essa festa, essa grande, né? Que aqui dentro na prelazia do Opus Dei nós vivemos como solenidade, né? De São José Maria Escrivá, o dia do fundador, e todos podem viver, né? Talvez pensando nisso, é o que eu proponho, né? Esse tema da abnegação. Pensar como São José Maria Escrivá esbanjava juventude, alegria, bom humor, mesmo num momento em que ele já estava bastante debilitado fisicamente, porque era uma pessoa abnegada. Essa é a palavra, abnegação. A pessoa que se entrega totalmente, se entregou totalmente aos outros, né? No caso dele, a uma missão bem específica, que era fazer o Opus Dei na Terra e por Deus, né? Ele se entregou por todos os seus filhos e filhas, mas pensando no amor a Deus. Se nós pensamos assim, né, o que é uma pessoa abnegada, isso está, graças a Deus, até no linguajar, né? Às vezes se fala, puxa, é um jogador abnegado. É aquele que joga para o time, é aquele que está pensando no conjunto, e é aquele que serve, é aquele que é mais útil. Uma amiga abnegada. Puxa, todo mundo quer ter, né, essa amiga. Que é capaz de negar um passeio para poder estar com aquela amiga que precisa, é capaz de fazer um passeio porque aquela amiga gosta, né, que é capaz de deixar de lado, às vezes, um interesse pessoal pela sua amiga. Quando pensamos assim, né, puxa, é bonito, né, ser pessoas assim abnegadas. Agora, o que é interessante é pensar que quando nós somos assim, claro que vai nos custar, né? Por isso é um segredo, que a nossa tendência é não querer reservar algo para nós. A nossa tendência é querer salvar a própria vida. Mas se nós vencemos essa tendência por amor aos outros, né? Por amor, claro, procurando fazer as coisas certas, porque a gente vê que é o que Deus, né? É o que nosso Senhor Jesus Cristo faria. Somos felizes. Somos felizes. Enquanto que o contrário, né, também é fácil de observar, né? A pessoa que está procurando salvar a sua vida, costuma ser uma pessoa mais ou menos, né? Vai variando um pouco as circunstâncias, mas uma pessoa um pouco mais chata, um pouco mais aborrecida, um pouco mais carrancuda, um pouco mais triste, né? Que é uma pessoa às vezes cheia, às vezes pode, né, entrar às vezes um complexos de vítima. É porque eu não consigo isso, eu não consigo aquilo. Depois começa a se olhar e se sente, né, um pouco, às vezes pode se sentir meio fracassada, né, nas coisas que faz. Né? E é o contrário da vida dos santos, né? Que as pessoas que se entregam aos outros são pessoas abertas, alegres, né? E vão aproveitando melhor a vida. Podemos
ver isso na vida de São José Maria Escrivá e tirar exemplos bem práticos dessa abnegação. Por exemplo, não cabia na sua vida a queixa. Ele não se queixava. E é bonito como sofreu muito. E a verdade é assim, às vezes ele se queixava, entre aspas, né, que não é essa queixa que nós estamos, mas se queixava com Deus na oração. Né? Falava, Jesus, por que você permitiu isso na minha vida? Por que agora esse sofrimento? Por que... E aí descobria também esse segredo e falava, bom, que estava vendo que era porque Deus me ama e está me mandando esse sofrimento, mas ele não tinha. Isso é muito interessante, né? Porque, inclusive, uma das pessoas vive aqui um sacerdote do Opus Dei aqui do Brasil, que é o Padre Francisco, esteve lá, ele conta no seu livro, tem um livro muito interessante, que São José Maria Escrivá no Brasil. E lá ele conta, né, dá esse testemunho, que eu já até escutei da sua boca, contando, que ele morou lá na década de 50 ainda, no final da década de 50, e lá em Roma, e conta que todos eles viam o fundador do Opus Dei, né, o padre, como chamavam, né, o nosso padre, depois da sua morte, via como uma pessoa que esbanjava saúde. E se alguém perguntasse, como está a saúde do padre? E diziam, está muito bem, muito bem. Nossa, né, sempre alegre, sempre divertido, sempre chega nas tertúlias, ele conta piadas e brinca com todo mundo. E no entanto, ele estava vivendo aquele momento do ápice de uma crise de diabetes, que era bastante severa, com um regime muito complicado, e que lhe dava dores de cabeça, né? Às vezes o lábio ressecado, muita sede, dores. E aquelas pessoas, claro, as pessoas próximas sabiam disso, porque cuidavam, mas eles que eram lá, os alunos que estavam lá, não sabiam de nada. São José Maria Escrivá fez questão, por elegância humana, pelo bem dos outros, de não preocupar os seus filhos, as pessoas mais jovens. Não se queixava. Não que nós devemos esconder nossos problemas de forma alguma, temos que procurar ajuda sempre, né? E se sai uma queixa, que procuremos aquela pessoa que pode nos ajudar, e a gente podemos nos queixar à vontade para uma pessoa, duas, né? Mas não mais do que isso, né? Poucas pessoas, e depois, com as pessoas que estão próximas, não vou ser um peso para elas. Porque sou negativo, porque fico apontando as coisas ruins. Às vezes, o queixar-se não pode ser ficar dizendo, né? Aquelas coisas que nós estamos tristes com as notícias, com com as coisas da política, da economia, da perspectiva futura. E tudo bem, podemos falar, mas sem ser um peso para os demais. Isso é sermos pessoas abnegadas. Quer dizer, eu me nego, né? Porque a minha vontade seria, às vezes, desabafar ali uma coisa um pouco negativa, mas não. Eu seguro isso, né? Como eu dizia, nós precisamos desabafar, mas com algumas pessoas e antes devemos, as pessoas que estão ao nosso redor, pensar nelas. Como São José Maria Escrivá também, né? Isso da abnegação, era muito abnegado no trabalho. Ele tinha esse desejo de servir. E é exatamente por isso ele trabalhava, porque ele via no seu trabalho, era uma forma de servir aos demais, de levar almas para o céu. E assim é todo o nosso trabalho, nós também podemos viver assim. Basta pensar, falar, puxa, isso que eu estou fazendo agora, mesmo quem é estudante, né, está assistindo aulas, tem que fazer exames, provas, nessas circunstâncias, tem gente que não, né, mas, enfim, a gente temos coisas para fazer, então, fala, poxa, eu vou fazer pelo bem dos demais, pensando nos outros. Conta quando ele chegou aqui no Brasil, né, ele foi
em 74, ele faleceu um ano depois. Como dizia, já estava bastante doente, né? Então, claro, se procurou. Quando ele chegou, pensaram, não, o padre vai chegar, então acho que o primeiro dia tem que ser um dia mais para ele descansar, então só para ver algumas pessoas, né? E depois a gente já vai perguntar a ele, ver como é que vai ser o seu dia a dia. E conta que, ao chegar, ele disse isso, né? Falou, olha, no final do primeiro dia aqui no Brasil, disse assim, olha, falou assim, hoje, vocês não me vão ter aqui descansando como hoje, disse. A única coisa que fiz foi falar com as vossas irmãs, com muito gosto, e com vocês, mas isso não é trabalho. Isso é alegria grande, isso é descanso, é estar bem demais, né? E conta que a solução foi montar para ele uma maratona de trabalho, né? Uma coisa depois da outra, aí ele ficou mais contente. Por quê? Porque chegou ao Brasil, ele vinha para ver os seus filhos, para falar com as pessoas e falou, não, eu quero mais, eu quero, né? Quero fazer tudo o que eu posso. Né? Ele não falava assim, mas esse era o seu desejo, um desejo de uma pessoa abnegada, uma pessoa que se entrega, uma pessoa que não fica se poupando. Ah, não, isso aqui é muito difícil, isso aqui eu não sei se eu vou conseguir. Não. A ponto que as pessoas que conheciam a gravidade da sua doença ficavam assustadas. Eu penso que é algo até sobrenatural. Dom Álvaro, que melhor o conhecia, dizia, né, que o São José Maria, que o padre é a alma do padre que arrasta o seu corpo, ele dizia. Ele vivia aquilo que dizia Santo Agostinho, né? Cum enim amatur, aut non laboratur, aut ipsi labor amatur. Né? Quando se ama, ou as coisas não custam trabalho, ou até o trabalho mais penoso é amado. Quando a gente ama, quando a gente está apaixonado por algo, por alguém, então a gente vai atrás, a gente consegue, a gente resolve, a gente faz as coisas. Por quê? Porque o amor nos empurra, né? O amor nos leva para frente, como dizia São Paulo, né? O amor nos urge, faz com que trabalhemos com mais ritmo, com essa abnegação, né? Como aquele jogador abnegado que dizia antes, que é aquele que faz de tudo para conseguir a vitória do seu time. Uma pessoa abnegada, e também isso era São José Maria Escrivá, sabe alegrar a vida dos outros. É verdade que alegrar a vida dos outros, às vezes, tem muito de temperamento. Tem gente que é mais piadista, que está sempre rindo, que é engraçada. E tem pessoas que não são engraçadas, né? Que não conseguem fazer isso, mas olha, pouco importa a forma de ser. Quando há esse desejo, esse carinho, então a pessoa alegra a vida dos outros. Quando há esse desejo, né, de fazer as coisas por Deus e pelos outros, sempre somos motivos de paz, de alegria às pessoas que estão ao nosso redor. Também conta, né, que quando está nesse livro do Padre Francisco, sobre São José Maria Escrivá no Brasil, que deram a seguinte ideia a ele, fala, padre, ele era o mês de maio, ele, como fazemos na obra, costumamos fazer uma romaria, né, mais especial, indo até um santuário mariano, e foi uma ideia muito feliz, né, porque, enfim, ficou marcado lá para o santuário de Aparecida. Falaram, padre, gostaríamos que o senhor, né, que nós fôssemos juntos a Aparecida, fazer a romaria de maio, né, está um pouco longe aqui de São Paulo, e nosso padre falou, tá bom, o que vocês quiserem. E pensamos também que, se o senhor achar bom, que fôssemos de helicóptero, né, ele nunca tinha andado, ele falou, tá bom, eu faço o que vocês quiserem, né. Mas aconteceu que o helicóptero atrasou, teve problemas, e a viagem que era para sair de manhã, estava programada para sair de manhã, para voltar, né, mais para o final do dia, atrasou. E o helicóptero, eles foram até o Campo de Marte, o lugar onde iam pegar o helicóptero, de manhã, e o helicóptero não vinha, e puderam ir só à tarde. E conta que, claro, o constrangimento das pessoas que tinham organizado aquilo foi muito forte, né? Quer dizer, porque
dizia, vai chegar, ainda não, e não chegou. Então, imagina a situação. E conta que, claro, São José Maria percebeu aquele constrangimento e disse que não parou um minuto de conversar com as pessoas, de contar coisas, de alegrar o ambiente. Nunca perguntou nada, assim, então, puxa, mas não vem, como é que é? Não. A única coisa que disse, falou, olha, meus filhos, não se preocupem, o homem propõe e Deus dispõe, né? Falou, não é vontade de Deus agora. E depois foi à tarde, com toda a tranquilidade. E todas as pessoas que estiveram ao lado dele nesse momento têm uma recordação muito viva dessa alegria, dessa tranquilidade, de se gerar paz ao redor. Isso é abnegação. Isso é abnegação. Se alguém quiser vir após mim, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É isso, é fazer isso, é estar disposto a isso. Que ninguém pense e fale, nossa, mas comigo é impossível chegar nesse grau de santidade, né? Não é verdade, porque e falo mesmo, não é verdade, porque Deus nos dá a graça. Deus nos pede, né? Deus nos ajuda a sermos também pessoas abnegadas, a aprendermos, através dessa abnegação, aprendermos o amor verdadeiro. Um amor que Ele quer que nós amemos. E é Ele que nos dá esse amor, né? Amar a Deus é, antes de tudo, como diz São João, é saber que Ele nos amou primeiro. Ele nos vai dar essa graça. O importante é que nós tenhamos essa disposição de viver mesmo esse pedido de nosso Senhor Jesus Cristo. E pensamos agora a intercessão do nosso Padre, né? E pensemos um pouquinho, abnegar-se em primeiro lugar, porque é o que temos entre mãos com os nossos deveres. Olha, eu vou cumprir o meu dever, apesar do meu cansaço, da minha doença, do meu aborrecimento, dessas minhas dificuldades. Por que não tomar agora São José Maria Escrivá como esse nosso intercessor, né? O apóstolo da santificação do trabalho, né? Pedir a ele, falando que eu quero, em primeiro lugar, cumprir bem os meus deveres, pensando nos outros, pensando em Deus. E aí vai ficar até mais fácil esses deveres, o cumprimento desses deveres. Depois, sermos pessoas abnegadas é procurar dar glória a Deus em tudo. Ou seja, não procurar a própria glória, não querer ser, né, digamos, a pessoa que ser o centro das atenções. Por quê? Porque tudo isso que falávamos, né, deixar que saber fazer a vida das pessoas que as pessoas ao nosso lado sejam felizes. Isso é dar glória a Deus, isso é, né, ser como Cristo. E buscar ativamente o bem dos demais, sempre, em cada coisas pequenas. E aí seremos felizes. Dizia antes, em que penso habitualmente? Em que penso habitualmente? E claro, vamos descobrir que acho que é natural, né? Que às vezes, talvez a maior parte do tempo seja em nós mesmos. Pensamos agora a graça a São José Maria Escrivá, que eu possa dizer, o que penso habitualmente? Em Deus e nos demais. Pensamos essa graça, a intercessão dele, para que nós também, contava que ele no final do dia, muitas vezes dizia, né? Ao fazer o exame, tenho que dizer a Jesus, Senhor, se não pensei em mim, se só pensei em Ti e nos outros, que nós também possamos dizer isso. Claro, às vezes não será todos os dias, mas que tenha muitos dias que nós possamos também dizer, falar, Jesus, hoje eu só pensei nos outros. Hoje eu só procurei servir os outros. E quero viver assim, quero fazer assim. E com certeza, a maior parte, ou talvez todos os nossos problemas desapareçam. E provavelmente começaremos a experimentar, né, o verdadeiro amor de Deus que experimentaram os santos. Não porque foram pessoas, digamos assim, especiais, mas porque eles estiveram abertos à graça de Deus. Que São José Maria Escrivá, e como sempre, sua Mãe Santíssima, né, a quem ele tinha uma devoção enorme,
que interceda por nós para vivermos sempre assim, né? Vivermos muito abnegados, negando a nós mesmos, para vivermos com esse amor que é o que nos traz a felicidade já nessa terra e a santidade, né? A santidade que será também essa glória do céu que já goza São José Maria Escrivá. Dou-te graças, meu Deus, pelos bons propósitos, afetos e inspirações que me comunicaste nesta meditação. Peço-te ajuda para os pôr em prática. Minha Mãe Imaculada, São José, meu Pai e Senhor, meu anjo da guarda, intercedei por mim.